Boa noite, meus amados, ou bom dia, não sei a hora que você vai ouvir este vídeo. O importante é que você ouça e seja muito abençoado. Eu queria começar esse tempo com vocês perguntando algo para você. O que você faria se alguém, algum amigo, ou não, ou que não fosse amigo, mas alguém, você de repente passando por uma situação, passando por um problema muito sério, e de repente você vê alguém tomando uma atitude para te ajudar, para fazer com que a sua vida mude, através dessa atitude da pessoa, a sua vida é completamente mudada. Ou de repente você está com problema de saúde, é, você perdeu um rim, você precisa da doação de um rim. E essa pessoa vai até você e fala: Eu quero doar o meu rim, eu quero doar um dos meus rins. E aí essa pessoa faz todo o processo, faz a cirurgia, retira o rim dela e dá para você. Qual que seria, ou qual é a tua postura mediante a isso para com esta pessoa? O que você faria? Qual é o teu pensamento, o teu sentimento para com essa pessoa? Eu sei que talvez a tua resposta vai ser: olha, eu vou ser eternamente grato a essa pessoa, eu vou, eu vou dever a ela a minha vida. Talvez você fale, né? Nossa, não tenho o que fazer, não tenho o que falar, melhor dizendo, é uma coisa que, né? Porque, poxa, ela fez algo, um sacrifício por mim, né? E eu vou ser eternamente grato. Eu vou estar à disposição dessa pessoa em todo tempo. Eu vou querer agradá-la em todo tempo. Eu vou querer abençoar a vida dessa pessoa em todo tempo, porque o que ela fez para mim é algo que tudo que eu fizer não vai pagar. Eu queria contar para vocês hoje uma história da Bíblia muito conhecida. É, eu tive ministrando um pouquinho dessa história para alguns irmãos, inclusive no culto de domingo até usei como exemplo isso na hora do louvor. E essa história está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Eu vou ler aqui para vocês. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Eu vou parar por aqui por enquanto. Essa história aqui é uma história muito impactante, é uma história assim muito forte, pelo menos para mim. Eu queria que você tentasse entrar na história agora comigo. Essa mulher, a palavra diz que era uma pecadora. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente era uma prostituta, porque a forma que o fariseu diz aqui, né, ele fala: olha, se este realmente fosse profeta, se Jesus fosse realmente profeta, ele, ele saberia que ele estaria mexendo com uma mulher que, sabe, uma pecadora e não presta. Então, provavelmente essa mulher era uma prostituta. E diz que naquela época a cultura das prostitutas, elas carregavam um vasinho de alabastro com um perfume muito valioso. Aquilo demonstrava, né, que ela era uma mulher da vida e ela usava talvez ali para chamar a atenção dos homens, algo assim. Então, a palavra fala que houve assim um convite de um fariseu chamado Simão e convidou Jesus então para ir até a sua casa, jantar na sua casa. E é claro, né, meus amados, que olhando e falando-se de um fariseu,
A gente sabe que aquele homem provavelmente chamou Jesus por uma religiosidade, porque Jesus estava ali sendo falado e tal. Então ele queria de repente fazer né, dar uma moralzinha, tipo, ó, né, olha aí, eu tô aqui, eu tô fazendo, eu tô isso. E na verdade o coração daquele fariseu não estava em receber Jesus com alegria, com um coração grato, né? Ele estava ali fazendo uma média. Essa é a verdade, né? E enquanto eles estavam ali dentro da casa deste homem, reunidos, né? E creio que já jantando ou se preparando para esse momento, nós vemos, a palavra de Deus nos diz que uma mulher da cidade, pecadora, né? Deixa bem claro que era uma mulher pecadora, como se nenhum outro fosse, mas aqui deixa claro que era uma mulher provavelmente diferente. Todos são pecadores, né? Claro, mas esse contexto é para dizer que essa mulher talvez, provavelmente, era uma prostituta. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as lágrimas e as enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Queridos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Essa mulher, ela não foi convidada, essa mulher era uma mulher e naquela época a gente sabe que não tinha muito esse negócio de mulher não tinha muita chance naquela época, não, ainda mais numa reunião dessa, que provavelmente era só homens. A palavra nos mostra que aquela mulher, ela entrou naquele lugar, ela não perguntou se podia entrar, ela não pediu licença, ela só foi até os pés de Jesus. E começou a chorar, e começou a derramar as suas lágrimas, e com as suas lágrimas ela lavou os pés de Jesus. Imagine o tanto que aquela mulher chorava, o tanto que aquela mulher derramava lágrimas perante os pés de Jesus, ao ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aquela mulher, ela chorava, mas chorava, eu imagino que ela chorava desesperadamente. Queridos, ela quebrou todas as barreiras, ela não estava preocupada com o que iam pensar, ela não queria nem saber, ela queria estar ali aos pés de Jesus. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós dizemos assim, não, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração. Jesus, não, Jesus mora aqui. Mas, queridos, quantas vezes eu estou convidando Jesus por uma religiosidade? Eu estou convidando Jesus, a minha casa, a minha vida, por religiosidade. E talvez você fale assim, poxa, mas eu creio em Jesus e tal, e por que que a minha vida é tão difícil? Por que que eu vivo tantas lutas? E mesmo assim as coisas não mudam, e eu estou amargurado, eu sou depressivo, eu tenho vontade de pensamentos maus, passam na minha mente constantemente. Sabe por quê? Talvez você está convidando a Jesus, como esse fariseu convidou, por uma forma religiosa. Jesus, ele quer que a gente o convide, mas de coração, ao ponto que a gente esteja disposto a enfrentar o que for para adorá-lo, para beijar os seus pés, para chorar perante os seus pés. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher, ela, um momento, ela ouviu falar que existia um homem que mudava vidas, que fazia milagres. E eu creio que aquela mulher estava amargurada, angustiada, triste, desesperada, sem alegria na vida. E então ela percebeu que o único que poderia mudar isso era esse Jesus que estavam falando. E ela foi atrás, porque ela percebeu que Jesus poderia fazer a diferença na vida dela. E amados, aí o fariseu questiona Jesus, ou melhor, pensa, né? Jesus lê o pensamento dele e o Senhor usa um exemplo. Olha, se tem duas pessoas, vamos trazer para o contexto de hoje, uma pessoa deve R$ 1.000 e a outra deve 10.000, e a pessoa que estava para receber isso, que emprestou, perdoa as duas, qual vai ser mais grata? É claro que a que devia mais de R$ 10.000. Claro que a de R$ 10.000 seria muito mais grata do que a de 1.000, porque o valor é muito maior. E aí eu volto lá no começo, quando a pessoa se dispôs a te ajudar de alguma forma, doando um rim, por exemplo, e ela vai ser grata porque você fez algo grandioso para a vida dela.
Então essa mulher, ela entendeu que Jesus poderia salvá-la, Jesus poderia mudar a história dela, e por isso essa mulher, ela quebrou barreiras, essa mulher enfrentou tudo ali naquele momento, não quis saber se ela ia ser mal falada, se ela iria ser maltratada, ela não quis saber, ela simplesmente foi aos pés de Jesus e o adorou. E eu te convido da mesma forma a fazer isso, porque Jesus, ele morreu na cruz por mim, por você. Jesus, ele morreu, ele foi até aquela cruz, ele se sacrificou, ele passou a pior situação que um ser humano poderia passar por mim e por você. Ele fez isso, porque ele te ama e ele me ama. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, nesse dia, nessa tarde, que não importa o que você fez, não importa que tipo de pecado você cometeu. Talvez hoje você esteja angustiado, você esteja desesperado, você esteja amargurado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele já morreu na cruz para te salvar. Jesus disse assim para aquela mulher, depois do exemplo que ele trouxe e o questionamento que ele trouxe ao fariseu, eu não vou entrar em detalhes agora, mas o Senhor fala assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ou melhor, no versículo 48 ainda ele diz antes assim: então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Jesus perdoou o pecado daquela mulher, ou os pecados daquela mulher. Sabe por quê? Porque ele viu o coração daquela mulher, um coração grato, um coração assim: Senhor, eu preciso do Senhor, só o Senhor pode me salvar e eu estou aqui te adorando. Pensa, queridos, ela não era cristã, ela não tinha Jesus ainda, ela não conhecia Jesus, mas ela tomou a decisão, ela falou: eu quero adorar esse Jesus. E eu te convido nesta noite, tarde ou dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas adore o Senhor Jesus. Chore aos pés do Senhor Jesus. Chore, derrame as suas lágrimas aos pés do Senhor Jesus e deixe Ele fazer a obra na sua vida. Tenha um coração sincero, mas convide Ele para habitar em seu coração, queridos. Peça a Ele para reinar em seu coração e tenha um coração grato, reconhecendo que só Ele pode mudar a sua história. Aquela mulher entendeu quem era Jesus e se prostrou aos pés de Jesus, enfrentando todas as barreiras. Eu te convido a fazer a mesma coisa, porque Jesus já fez o maior milagre de todos, que é dar salvação a nós. Receba esse Jesus em sua vida de uma forma poderosa e você vai ver que muitas coisas irão mudar na sua vida. Não estou dizendo que as lutas não vão acabar, não é isso, mas apesar das lutas que você vai enfrentar com graça nele e você vai ter a certeza de que você está salva porque ele deu a sua vida em seu lugar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique nesta palavra, neste exemplo dessa mulher e adore ao Senhor. Proste aos pés do Senhor com gratidão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.